E aí, esse exemplo, eu já antecipei uma parte que eu já iria falar, mas essa imagem aqui é para ilustrar exatamente essa formação do ATP. Que eu preciso, eu digo eu, nós, seres humanos, tá? Aliás, não só somente seres humanos, seres biológicos. Por quê? A gente precisa de energia para o funcionamento de todos os sistemas, independente se é em repouso, se é em exercício ou se é pós-exercício. E aí eu vou ter gasto de energia do ATP, que é a minha moeda de troca, no trabalho mecânico, no trabalho químico e no transporte celular, transporte de membrana. Então, tudo requer gasto de energia. Então, mesmo em repouso, eu tenho mobilização de gorduras. Sabe por quê? Porque nós somos seres que vivemos em aerobiose, oxigênio. Então, mesmo em repouso, eu tenho mobilização de gorduras. Aí você pode estar me perguntando, professora, então quer dizer que o indivíduo sedentário, que não faz nada, que fica sentado no sofá, escornado o dia inteiro, assistindo TV, tomando refrigerante, comendo um monte de porcaria, ele ainda tem mobilização de gorduras? Tem. Mas se você quer compará-la a um indivíduo treinado, claro que o indivíduo treinado, a mobilização dele é muito maior. Por quê? Por questões de adaptações fisiológicas. Então, é isso que você tem que entender e enxergar na hora da prescrição, porque aí fica muito mais fácil para você prescrever de acordo com o objetivo do aluno e na intensidade correta. Essa palavrinha intensidade, ela é importantíssima. Então, durante o exercício, que eu sei que é o que te interessa aqui, que você está aqui comigo para entender exatamente isso. A produção de energia durante o exercício. Atividade, exercício que eu tenho uma intensidade alta, uma curta duração, o exemplo do Bolt aqui, 100 metros, abaixo de 10 segundos, trabalho de potência. Eu tenho uma característica específica, que eu preciso de energia rápida, imediata. Então, são respostas metabólicas ao esforço máximo. Então, é isso que eu preciso enxergar ali no meu aluno. Professora, mas espera aí. Você está me dando um exemplo de um atleta de alto rendimento. Deixa eu tomar uma água aqui. Um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico. Mas e meu aluno, que é um reles mortal? Como que ele faz? Como que eu consigo enxergar isso no treino dele? Eu não vou fazer trabalho de potência. Por que não? Eu te pergunto. Por que você não vai fazer? Se o objetivo dele é hipertrofia, você pode e deve colocar na periodização dele um momento de trabalho de potência, para você recrutar mais unidades motoras, fibras de contração rápida, recrutar ali as fibras de contração rápida exigindo energia adicional dos componentes elásticos do músculo esquelético. Isso vai fazer ter um gasto energético maior e gerar uma maior tensão na musculatura, com ganho de força aumentado ali naquele momento. Isso faz parte do planejamento. Então, você vai trabalhar todas essas valências físicas, resistência muscular localizada, força, potência, hipertrofia, foco no objetivo de emagrecimento. Você vai trabalhar tudo isso na sua periodização com o seu aluno do dia a dia. Independente do objetivo dele, o que você vai ajustar? Intensidade, volume. E aí você precisa sempre se atentar às vias metabólicas. Por quê?
o tempo todo, você vai utilizar. Então, eu tenho resposta metabólica ao esforço máximo, ao esforço intenso, que é o exercício intenso, máximo é 100% ou próximo do 100%, tá? Intenso tá ali na casa dos 90%, 85%, 90%. Moderado, aí já cai um pouco. Tá ali na casa de 60%, 65%, 75% de quem? Do VO2 máximo. Por isso que eu sempre coloco aqui, para quem já me acompanha há mais tempo, no meu perfil do Instagram, aqui no YouTube, para quem está chegando agora, já vai começar a se familiarizar com isso. Eu sempre indico você prescrever em cima do VO2 máximo. Ah, mas meu aluno não tem condições de ir em uma clínica e fazer um teste de esforço com um espirômetro. Mas você tem condições de aplicar um teste indireto com ele de VO2. Claro que tem. Porque você vai ser muito mais assertivo com relação a isso. Porque quando você vai para a literatura científica, quando você vai procurar artigos, os artigos se referenciam à intensidade a quê? VO2 máximo. Então, tá vendo que uma coisa está integrada à outra? Tá tudo ligado? Então, eu não posso pensar de forma isolada, porque aí fica muito mais difícil. Por isso que a grande maioria dos estudantes e profissionais de educação física acham a fisiologia do exercício um bicho de 7 cabeças. E bioenergética, então, o povo surta. Por quê? Porque tem uma parte de bioquímica, que é a bioquímica do exercício, junto com o funcionamento fisiológico. Então, a partir do momento que você compreender os aspectos fisiológicos acontecendo ali e levando em consideração o seu aluno como um ser único, individual, que você precisa passar um raio-x nele para você entregar o melhor para ele. Aí sim você vai ter resultados. E não é qualquer tipo de resultado, são resultados consistentes, que é o tão sonhado crônico que o aluno quer, hipertrofia crônica, o emagrecimento aí crônico a longo prazo e não apenas aquele de forma aguda, ok? E por fim, aqui as respostas metabólicas aos exercícios de moderada a prolongada intensidade. Exercício de leve e moderada intensidade, só que exercícios prolongados. Misturei tudo aqui agora. Que aí vai ser abaixo aí de 50% do VO2 máximo. Que foi a pergunta que eu disse para vocês que eu recebi. Ah, você não pode levar em consideração, professor, apenas o substrato energético para mobilização de gorduras. Vários estudos, isso o professor falando comigo, tá? O profissional de educação física falando comigo. Vários estudos mostram que altas intensidades têm uma maior mobilização de gorduras. Eu falei, concordo com você. Por quê? Já adiantando aqui, quando eu trabalho com uma intensidade mais alta, o que acontece? Eu mantenho o consumo de oxigênio elevado por mais tempo. E onde eu tenho metabolismo de gorduras? Na via aeróbia, certo? E aí, como eu mantenho uma intensidade mais alta e mantenho esse consumo de oxigênio por mais tempo, inclusive pós-exercício, o conhecido EPOC, né? Tanto se fala, mas não tem como se mensurar, mas a gente consegue estimar pelas respostas encontradas nas pesquisas de que o consumo de oxigênio, quando ele permanece por mais tempo pós-exercício, reflexo de uma atividade de alta intensidade, eu tenho uma maior mobilização de gorduras. Só que eu não posso levar isso em consideração para um indivíduo que é sedentário. Ou talvez é até um indivíduo ativo, mas a intensidade de treino que ele faz, o condicionamento dele é ridículo. É horrível.
Então, o consumo de oxigênio dele não vai ser eficiente igual do indivíduo que é bem condicionado. Por isso que eu preciso avaliar individualmente. Entende? Então, é esse raciocínio que eu preciso ter. Agora, esse gráfico, ele é clássico. Você nunca mais vai esquecê-lo, assim como eu não esqueci desde a primeira vez que eu vi na minha graduação, na universidade, meu professor de fisiologia do exercício explicando esse gráfico. Então, ele pega aqui, ó, a ATP, né, que é a energia dada em quilocalorias aqui, pelo tempo. Repare o seguinte, essa primeira linha aqui, ó, que são dos fosfagênios intramusculares de alta energia, que é da fosfocreatina, que o Roger falou aí para mim. Depois, essa pontilhada é a glicólise anaeróbia, a via glicolítica anaeróbia lática. A dos fosfagênios é a anaeróbia alática. O que as duas têm em comum? Anaeróbia, azinho, prefixo de negação. Eu não tenho a ação do oxigênio na via. Ou seja, o oxigênio ele não age diretamente na via para a produção de ATP. Quer dizer que ele não está presente? Não quer dizer. Você para de respirar algum momento? Nenhum. 24 horas, inspira, respira. Então, você coloca oxigênio para dentro e, pelo metabolismo aeróbio, produz CO2 e você coloca para fora. Olha o sistema cardiorrespiratório agindo aí. O que isso tem a ver com via metabólica? Tudo a ver. Tudo a ver. Tanto é que o espirômetro, que é o padrão ouro na nossa área aí para consumo máximo de oxigênio, para calcular limiar aeróbio e limiar anaeróbio, que aí é mais específico ainda, é mais direto, mais próximo do real para você mensurar a intensidade, é feito pelo quê? A quantidade de oxigênio que você inspira e a quantidade de CO2 que você produz. Então, é isso que a gente precisa, integrar tudo isso, porque aí a gente consegue visualizar muito mais fácil. E aí as coisas ficam descomplicadas. Então, na via anaeróbia lática e na lática, eu não tenho atuação direta do oxigênio para a produção de energia, para a produção de ATP, ok? E aqui, nessa cheia de pontinhos aqui, eu tenho o quê? A respiração mitocondrial, que é a via aeróbia. O que eu quero chamar a atenção com essa figura aqui? Olha só, momento zero. As três vias iniciam, ó, ao mesmo tempo. Então, quer dizer que meu aluno começou a sessão de treino dele agora. Ele vai ficar comigo ali 1 hora. Começou a sessão de treino ali agora. Quer dizer que todas as vias metabólicas são acionadas? Sim. O que vai priorizar o fornecimento de ATP por uma ou por outra é o tipo de treino que você vai fazer com ele naquele dia. Então, você precisa pensar na duração do treino, na intensidade do treino e no volume do treino. Por isso que os princípios do treinamento, você tem que aplicá-los o tempo todo. E não só pensar neles, tem que aplicar. Eu quero que você pegue toda essa informação que eu estou trazendo aqui para você hoje e aplique. Eu não quero só te passar a informação, eu quero que você entre em ação, eu quero que você haja. Aplique isso porque você vai ter resultado. E isso vai fazer muita diferença. Tá ok? Então, olha só que interessante. Todas as três vias iniciam ao mesmo tempo. Mas quando eu falo em um exercício de curta duração, olha só, menos de 10 segundos aqui. Curta duração.
intensidade alta, recrutamento de fibras de contração rápida, desenvolvimento de maior força, maior tensão. Eu preciso de energia imediata. Fosfagênios intramusculares e fosfocreatina, via ATP-PC, ou via ATP-CP, como o Roger colocou aí, tá? E aí, à medida que o exercício se prolonga, a intensidade ainda continua alta. Ela vai cair só um pouquinho. Em torno aí de 90%, 85% do VO2 máximo. Então, agora, quem vai me fornecer prioritariamente ATP durante esse exercício, durante esse período aí de treino? A via anaeróbia lática. Quem que vai fornecer, quem que vai iniciar aí? Glicogênio muscular. Esse é o papel tão importante, um dos, né, na verdade. Carboidratos. Por isso que, para quem faz trabalho de força, de hipertrofia, não é apenas aumentar a ingestão de proteína. Por quê? Porque para quem quer emagrecimento, a ingestão de proteínas é tão importante quanto ou mais do que para quem quer hipertrofia. Sério, professora? Não sabia disso, porque você não conversou com um bom nutricionista esportivo. Então, por que isso? Carboidrato é super importante. Ah, mas e as dietas cetogênicas e os jejuns intermitentes? São estratégias nutricionais. Eu não condeno nenhuma delas. Só que deve ser avaliada qual melhor estratégia nutricional para aquele indivíduo. Da mesma forma que eu vou analisar o aluno para montar o programa de treino para ele, para montar uma periodização de acordo com ele, para a escolha dos métodos de treino, para eu periodizar ali cada período. Da mesma forma, estratégia nutricional. Então, a gente precisa compreender isso de uma forma clara para você dar resultado para o seu aluno. Dar o que ele espera e ir muito mais além, porque você precisa entregar mais para o seu aluno. Porque é isso que vai fazer de você um profissional respeitado. Vai ter reconhecimento. E aí as consequências vêm, como aumento de faturamento, aumento no número de alunos, segurança na hora da prescrição. E o mais importante, que não é o financeiro. A gente vive sem isso? Não vive. Mas sabe o que é o mais importante? A transformação que você vai provocar no seu aluno. É isso que faz diferença. Que aí acabou. Aí você virou rei ou rainha. Tá ok?